Olá, amigos! Vamos ver hoje um vídeo muito importante sobre o Sol da meia-noite. O Sol da meia-noite na Antártida. Análise do Sol da meia-noite na Antártida nos modelos plano esférico da Terra. A proposta. É um fato do mundo físico mais do que comprovado que o Sol da meia-noite pode ser observado nos dois hemisférios da Terra. Neste vídeo, vamos estudar a ocorrência desse fenômeno na Antártida nos modelos plano e esférico da Terra para determinar em qual deles é possível explicá-lo. A data escolhida para análise é a do solstício de dezembro, quando o Sol, em sua trajetória aparente, circula acima do Trópico de Capricórnio. Esta imagem eu retirei de um vídeo muito interessante, no qual um aparelho foi acoplado a uma câmera e, girando, manteve o Sol o tempo todo em foco. Então, olhem bem para esta imagem lá do Polo Sul. A primeira, a segunda, terceira, quarta e quinta. Eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês verem. Estão percebendo o que aconteceu aqui? Na verdade, isso aqui foi filmado em março, quase na época do pôr do sol. Mas serve para explicar o que nós queremos aqui. Vocês notaram que o Sol ficou o tempo todo aparecendo, sempre à mesma altitude em relação ao horizonte, aquele ângulo de elevação? A altura do Sol não mudou, o Sol andou para a esquerda, correto? Então isso aqui é importante. Muitas pessoas visitam a Antártida todos os anos e nos dão informações sobre o interessante fenômeno do Sol da meia-noite, que os terraplanistas insistem em negar, porque ele prova a esfericidade da Terra. É aí que está o problema, né? Quando a realidade contradiz a crença, o crente se coloca contra a realidade. Né? Eles não estão buscando a verdade. O que eles querem é provar a crença. Então, vamos ver aqui o fenômeno no mundo real. Como ele realmente acontece. Informações obtidas das pessoas que foram lá. Tudo no solstício, ok? Então, o Sol não se põe na época do solstício. 2. O Sol gira em torno do observador e pode ser visto em qualquer direção. Ele dá a volta completa, os 360 graus, em torno do observador. Então, ele pode ser visto em qualquer direção. 3. No Polo Sul, a elevação do Sol é constante. Então, durante aquele dia do solstício, o Sol fica sempre a uma mesma altura em relação ao horizonte, tá? Para quem está no Polo Sul. 4. O movimento aparente do Sol ocorre sempre para a esquerda, como nós vimos nas imagens do início. 5. O Sol é visto no sentido sul à meia-noite. Isso aqui é inegável, certo? Então, nós vamos analisar esses itens em cada modelo da Terra para ver qual que se encaixa melhor. Análise do caso no modelo plano da Terra. Aqui está a Terra plana, o Trópico de Capricórnio, o Sol em posições correspondentes a afastamentos de 3 em 3 horas. Aquele Sol ali debaixo da figura está passando sobre o Rio de Janeiro. Então, no Rio seriam 12 horas. Então, pegando a partir das 12 horas do Rio, somando 3 horas para um lado, subtraindo 3 horas para o outro, nós podemos desenhar todos os horários do Sol relativos ao Rio de Janeiro.
né? Evidentemente, o Sol circula aí de leste para oeste, então para nós seria um movimento no sentido horário. Vamos nos concentrar no Sol da meia-noite, aquele lá de cima da figura, onde está a Austrália. Vamos apagar tudo, deixar somente aquele Sol lá. Meia-noite do Rio de Janeiro, o Sol estaria passando lá. Vamos colocar um observador aqui, perto da borda da Terra plana, e analisar algumas situações. A primeira é que o Sol da meia-noite seria visível, porque na Terra plana o Sol é sempre visível. Não há perspectiva nem refração que faça o Sol desaparecer. Um Sol a 5.000 quilômetros de altitude seria visto de qualquer lugar da Terra plana. Então, a conclusão que nós chegamos é que o observador na borda da Terra plana veria o Sol da meia-noite. Outro detalhe: existe uma faixa de visibilidade para o Sol, do ponto de vista daquele observador. Ele não vê o Sol em qualquer posição do céu. Existe uma limitação em azimutes, determinada por essas duas tangentes aqui. Mais ou menos seria do nordeste ao noroeste que ele veria o Sol. Nunca, por exemplo, a leste, oeste ou ao sul. Então, há essa limitação, né? Outro detalhe é que o Sol, girando no sentido horário, ele vai passar para a esquerda quando estiver ali no Rio de Janeiro e vai passar à direita quando estiver na Austrália. Então, visualmente, o Sol faz um movimento em zigue-zague. Embora ele tenha um movimento real monótono, sempre no sentido horário, para o observador, ele vê o Sol caminhar para um lado e depois para o outro. Então existe essa dissonância aí, essa situação estranha, né? Então nós temos ali aquela faixa de visibilidade, e um detalhe interessante é que o Sol fica a uma altitude constante na Terra plana, mas quando ele passa ali pelo Rio de Janeiro, o observador vai ver o Sol mais alto do que quando o Sol passa na Austrália, porque aqueles 5.000 quilômetros vão parecer uma altitude menor devido à distância quando o Sol estiver lá na Austrália. Viram? Outro detalhe é que o Sol da meia-noite é visto ao norte, exatamente ao norte. Outros detalhes, por exemplo, o diâmetro angular do Sol teria que mudar, né? O Sol teria que ser visto maior quando passasse aqui no Rio de Janeiro e menor quando passasse pela Austrália. E nós vimos naquelas imagens lá que o Sol fica sempre com o mesmo tamanho. Correto? Então, vamos em frente. Resultado da análise do modelo plano da Terra. 1. O Sol não se põe. Ora, no modelo mostrou isso, né? Porque o Sol não se esconde na Terra plana, não existe noite. Por incrível que pareça, neste item aqui, o modelo plano está concordando com a realidade, porque no mundo real o Sol não se põe no solstício. O problema é que o Sol não se põe na Terra plana não porque é solstício, ele não se põe porque ele nunca se põe. É diferente. Ou seja, o item concorda com o mundo real, mas por uma razão diferente. O que a gente vê aí é que no modelo plano da Terra, até mesmo quando ele acerta alguma coisa, ele está errado. E ele acertou, mas não pela razão correta. 2. O Sol é sempre visto numa faixa centrada na metade norte do céu.
não é isso que nós vimos no mundo real. No mundo real, o Sol dava a volta completa em torno do observador. 3. A elevação do Sol é maior perto do observador e menor longe. Isso é simples de ver, porque quando o Sol estava passando no Rio de Janeiro, ele estava mais alto visualmente do que o Sol passando na Austrália. Então, no caso do modelo, há variação da elevação do Sol, mas no mundo real não havia. O Sol ficava sempre, durante o solstício, a uma altura sempre igual em relação ao horizonte. 4. O Sol faz um movimento pendular, para a esquerda e para a direita. No modelo faz. No mundo real, não. É sempre num sentido só. 5. O Sol é visto no sentido norte à meia-noite. No modelo, sim. No mundo real, não. O Sol é visto ao sul. Inegável. Viram que nada funciona? E quando funciona, funciona por uma razão errada? Esse modelo não dá certo. Está completamente errado. Análise do caso no modelo esférico da Terra. Aqui está a Terra, iluminada pelo Sol pelo lado esquerdo, com a inclinação correta. Ali está a linha do Equador, na qual vemos que metade dela está iluminada e metade está na noite. Aqui nós temos um outro paralelo, que é o Círculo Polar Antártico, que está todo na região diurna. Então, aquela região da Terra, é a calota polar sul, ela fica toda no dia quando é o solstício. Não há como a pessoa ver à noite, se ela estiver dentro daquela calota, porque a Terra vai girar, mas a pessoa nunca estará naquela metade escura da Terra. Vamos colocar agora aqui um raio de luz solar atingindo exatamente o Polo Sul. Notem que esse raio de luz está atingindo a Terra perpendicularmente ao terminador, que é a linha que separa o dia da noite. 90 graus, olha lá. O raio de luz e o terminador formam 90 graus. Eu escrevi ali de cabeça para baixo porque eu vou girar essa figura assim, para que o Polo Sul fique na parte alta da figura, para facilitar a análise. Vamos colocar ali um observador exatamente no Polo Sul. Aqui nós temos o horizonte daquele observador. Pode ser o nível dos olhos dele ou o próprio chão onde ele pisa. Notem que a luz solar forma com o solo um ângulo de 23 graus e meio. Olhem aí a explicação para aquela altura pequena, né, que o Sol tem no solstício, para quem está no Polo Sul. O Sol nunca passa desse ângulo de 23 graus e meio em relação ao horizonte. Ele é sempre visto dali para baixo. Né? Agora vamos pensar na rotação da Terra. Ela ocorre de oeste para leste. Eu costumo pensar assim: é o movimento que faz a América do Sul correr atrás da África, atravessando o Atlântico. Fica mais fácil pensar assim, porque não depende da posição em que vemos o planeta. Então, a rotação da Terra é esta, nesse sentido. Agora pense lá no observador. O observador está lá na parte de cima da figura, no Polo Sul, a luz solar atingindo o Sol a 23 graus e meio, sempre.
Quando a Terra for girando, ela vai fazer o observador girar, mas a luz solar sempre estará nesse ângulo em relação ao horizonte. A conclusão é que o observador vê o Sol o tempo todo e sempre naquele ângulo acima do horizonte. Não vai mudar. O Sol vai visualmente percorrer uma linha paralela ao horizonte, sempre a uma mesma altura. Outro detalhe importantíssimo. Pensem no observador de pé, lá no Polo Sul, onde ele está. A Terra girando no sentido da seta amarela vai fazer aquele observador girar para a direita dele. Perceberam? Conseguem visualizar isso? Ele gira para a direita dele. Como ele não percebe que está em movimento, ele vai julgar que é o Sol que está se movendo para a esquerda. Então nós temos aí a explicação do movimento do Sol para a esquerda do observador. Acontece porque o observador está girando para a direita. Correto? Entenderam isso? Vamos agora aqui tirar isso e pensar um pouco no Sol da meia-noite, especificamente. Olhem só, a Terra aqui, ela tem um limite visual. Esse horizonte, esse lugar onde a Terra acaba e começa o céu, é o horizonte, nós chamamos de limbo, que é essa periferia aqui. Então, nós temos o limbo dividido em 2 meridianos. O meridiano da direita e o meridiano da esquerda. Então, o limbo contém esses 2 meridianos. Cada meridiano vai de um polo até o outro polo. O meridiano da direita, ele está iluminado verticalmente em algum ponto pelo Sol. Então, este aqui é o meridiano do meio-dia da Terra. Ele vai do Polo Norte, que está lá embaixo da figura, até o Polo Sul, que está lá em cima da figura. No lado oposto, nós temos o meridiano da meia-noite. Ele vai do Polo Norte, que está lá embaixo, pela esquerda, até o Polo Sul, que está lá em cima. Só que há um detalhe. Olha o que aconteceu lá na parte de cima da figura. Aquele pequeno pedaço do meridiano da meia-noite está recebendo luz do Sol. Ali está a região do Sol da meia-noite. Ela vai do Polo Sul até o terminador. E nós vamos colocar ali um observador e ajustar a luz solar para atingir diretamente os olhos dele. Assim. Estão vendo? Agora prestem muita atenção. Olhem para o observador. Para ele ver o Sol, ele tem que olhar para o Polo Sul. Estão vendo? O Polo Sul e o Sol estão para o mesmo lado do observador. O Sol está sendo visto exatamente acima do ponto cardial sul. Viram isso? Vamos aumentar aqui a imagem. Olhem lá, o observador, quando ele olha para o Sol, ele olha também no sentido do Polo Sul, que é o sentido sul. Aqui está a explicação do porquê que o Sol é visto ao sul. A Terra esférica explica isso. Mais um complemento aqui. Vamos tomar um raio de Sol perpendicular ao limbo do lado direito ali, meridiano do meio-dia. Esse aqui. Esse é o Sol a pino para aquele observador ali, ó, no meridiano do meio-dia. E aquele observador está no Trópico de Capricórnio.
Então, esta figura aqui condensa tudo. Toda a informação do sol da meia-noite está aqui. Esta figura mostra que a luz solar pode estar iluminando um observador do Trópico de Capricórnio verticalmente, né? E ao mesmo tempo iluminando num ângulo menor um observador que esteja na região lá do sol da meia-noite, na calota polar sul, vendo esse sol acima do ponto cardeal sul. Perfeito? Então, vamos em frente. Resultado da análise no modelo esférico da Terra. 1. O Sol não se põe. Nós vimos no modelo e vimos também no mundo real, que no solstício o Sol não desaparecia. 2. No Polo Sul, a elevação do Sol é constante no solstício. Foi o que o modelo mostrou, sempre 23,5 graus, independente, né, de qualquer coisa. No mundo real também, nós vimos na imagem lá do início. 3. O Sol gira em torno do observador. A volta completa. O observador gira, o Sol parece girar em volta dele. Tanto no modelo quanto no mundo real, temos a mesma coisa. 4. O movimento aparente do Sol ocorre sempre para a esquerda. Nós vimos isso no modelo e vimos também nas imagens do início do mundo real. Movimento para a esquerda, concordando com a realidade. 5. O Sol é visto no sentido sul à meia-noite. Perfeito. A explicação está naquela figura que condensa tudo. E no mundo real é o que as pessoas que foram à Antártida nos relatam, que o Sol da meia-noite é visto no ponto cardeal sul. Conclusão. Vimos que o modelo plano da Terra falhou em 4 dos 5 itens analisados. O modelo esférico foi perfeito em todos eles. Não há dúvidas de que a Terra é um planeta de forma aproximadamente esférica. O modelo dela é o único que explica todos os fenômenos que observamos. Terraplanistas apenas desejam que a Terra seja plana. Eles precisam achatar a Terra, porque assim, pensam eles, estarão comprovando a existência de Deus. Como não conseguem mostrar o modelo funcionando, tentam criar dúvidas sobre o modelo esférico que funciona. Por isso, estão empenhados em destruir todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Como efeito colateral, acusam professores e cientistas de ateus, doutrinados pelas escolas do sistema malvado e que recebem dinheiro para mentir. O fato é que estes que eles atacam conhecem a verdade e podem provar que a Terra plana não passa de uma ilusão inútil, mas com potencial para causar um imenso estrago educacional ao Brasil e ao mundo, como já vem fazendo há anos. É isso aí. A luta continua. Vamos em frente. Até mais.